Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre a importância da prática como um processo de autoconhecimento. Literalmente autoconhecimento no sentido de conhecer a si mesmo, utilizando da prática como reflexo de quem nós somos, para que nós possamos perceber o que nós possuímos como algo que precisa ser mantido dentro da nossa condição como seres individuais e o que precisa ser, digamos assim, expelido, purificado ou até mesmo, digamos assim, analisado para que nós possamos transmutar isso para nos tornar pessoas melhores, indivíduos melhores e naturalmente, espiritualmente falando, seres com uma consciência elevada. Então, todo princípio de autoconhecimento pressupõe que você parte de um start, digamos assim, de eu preciso olhar para dentro. Porque nós estamos tão condicionados à concepção de que se olhar está relacionado ao ambiente externo, que faz com que nós não percebemos que a total capacidade de enxergar o que está ao seu redor, também nós possuímos esse potencial de enxergar o que acontece internamente. O ponto é que quase sempre somos instintivos devido à demanda da mente, e isso faz com que nós aceitamos nossa condição sem necessariamente passar por um processo de filtragem. Então, essa capacidade de se olhar internamente, ela quase sempre, primeiro, ela passa por um processo de entendimento de quem nós somos. E quando eu falo quem nós somos, não é nem no sentido mais profundo, espiritual, em essência somos seres espirituais. Também, mas muito mais de quais são os meus padrões que me condicionam a situações no qual me trazem infelicidade e quais são os meus padrões favoráveis que faça com que eu possa ter maturidade ou uma postura de lidar com a vida de maneira mais leve, de maneira mais sã, digamos assim. Então eu observo que essa atitude de esticar o tapete constantemente, ela nos põe em xeque, digamos assim, durante a prática, para que a gente possa sempre nos deparar com esses prós e contra que possuímos internamente. Então é notório, assim, eu na posição de professor, quando eu observo os alunos praticando, o quanto os alunos eles variam, digamos assim, entre uma prática e outra, não só na sua capacidade de introspecção, de uma prática consciente, de uma prática meditativa, mas também a nível fisiológico, né? Então tem dia que vai estar mais rígido, tem dia que vai estar mais aberto e algo do tipo. Então a observação nessas variações vai refletir diretamente num autoconhecimento nosso, que talvez no primeiro momento vai ser um autoconhecimento mais grosseiro, digamos assim, que venha a ser a esse entendimento da funcionalidade do nosso corpo, relacionado ao tempo, frio ou calor, relacionado à alimentação, se comeu muito ou comeu pouco, relacionado às questões emocionais, uma prática advinda de um dia feliz, de uma noite feliz, uma prática advinda de uma noite triste, por exemplo. Então, quando nós começamos a observar estas oscilações, nesse momento inicia o nosso processo de autoconhecimento. Então, o yoga propõe que o processo de autoconhecimento, ele parte de, primeiramente, um mecanismo que é utilizado de ferramenta para poder adentrar e observar. E no Ashtanga, esse mecanismo vem a ser o asana, ou seja, nós nos propormos a diariamente ou 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, esticar o tapete e lidar com a condição do nosso corpo e da nossa mente, que é fruto
de como está a nossa vida naquele dia, ou naqueles dias, ou naquela semana. Então, num primeiro momento, parece meio religioso, no sentido que você faz jejum para praticar, que você vai dormir mais cedo para praticar, que você organiza a sua alimentação para praticar. Então, parece que você faz as coisas para conseguir colocar o pé atrás da cabeça, para fazer uma boa prática. Mas depois de um tempo que você se habitua em organizar a sua alimentação, o seu sono, os seus horários ou algo do tipo, enfim. Então você começa a entender, a realizar que você não está fazendo isso apenas para que a sua prática física de asana seja boa, mas é porque esse perfil de estilo de vida é um estilo de vida que te mantém contente, que te mantém menos variável. Porque se a sua prática ela é variável, significa que naturalmente a sua vida está sendo variável. Então, quando você utiliza da prática como o cerne, digamos assim, como o centro das coisas, para que as coisas se regulem para você ter uma boa prática, significa naturalmente que também a sua vida ela se mantém mais organizada e regulada. Então, num primeiro momento, você faz isso por causa dos asanas, mas isso é uma pegadinha, porque no final, isso deixa de ser por causa dos asanas e muito mais como o seu processo de vida como um todo, que é essa estabilidade física, emocional, mental, e que é afetada diretamente pelo que você come, pelo que você vive, pelo que você assiste, pelo que você ouve, pela forma em que você se relaciona com o seu sono. Então, num primeiro momento, parece que a proposta é mudar a vida para praticar asana, para ter uma boa prática de asana. Mas depois a gente observa que essa mudança, o asana foi só um carro-chefe, digamos assim, para que depois pudéssemos entender que manter uma vida organizada implica em ter uma vida com menos frequência de positivo e negativo e uma vida mais estável. Então é nesse sentido que o asana se torna uma grande ferramenta de cunho de desenvolvimento espiritual. Não é que nós acreditamos que colocar o pé atrás da cabeça venha a ser espiritualidade, mas é que nós entendemos que fazer com que a nossa vida gire em torno de uma prática de asana, a princípio, faz com que futuramente nós vamos nos, digamos assim, se estabilizar numa vida regulada, e essa vida regulada, ela não só nos proporciona uma condição física e mental, emocional equilibrada, como também seria o terreno fértil para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho que chamamos de espiritualidade. Então é nesse sentido que o asana ele tem total profundidade no yoga. Nós sabemos que colocar o pé atrás da cabeça não é espiritualidade, mas ao mesmo tempo sabemos que a atitude de organizar a nossa vida para que a gente possa ter um corpo sadio e uma espinha ereta, isso vai afetar diretamente na nossa condição para que a gente possa levar a nossa espiritualidade a sério. Então, nesse sentido, o asana ele é sim uma grande fundação para o desenvolvimento espiritual do indivíduo, tá bom? Beijo no coração de vocês.